Essas obras-primas bilionárias não compartilham apenas seus títulos icônicos. Elas também têm em comum a mesma base material, a tinta a óleo. Mas como é fabricado esse material capaz de preservar uma pintura por séculos? Por trás de cada tubo de tinta, existe um mundo inteiro de química, minerais, calor extremo, moagem de precisão e meses de testes em laboratório. Cada partícula de pigmento é controlada, cada gota de óleo é cuidadosamente medida, porque até a menor variação pode alterar a cor, a durabilidade e o valor de uma obra de arte completa. Neste vídeo, não vamos falar sobre pintura. Vamos voltar ao início de tudo, as obras-primas, para descobrir como a tinta a óleo é feita. A tinta a óleo é considerada o meio de pintura mais duradouro na história da arte ocidental, porque obras criadas há centenas de anos ainda conservam sua cor, profundidade e poder emocional quase intactos até hoje. Existe alguma pintura a óleo que realmente impressionou você? Tão marcante que você ainda se lembra dela mesmo depois de vê-la apenas uma vez? Dentro de um tubo de tinta a óleo de alta qualidade, até 75% pode ser pigmento puro, muito mais do que tinta acrílica ou a maioria dos outros tipos de tinta. Essa concentração extremamente alta de pigmento é o que cria as cores profundas, a cobertura forte e a intensidade vívida que definem as pinturas a óleo. E por causa disso, algumas cores já valeram mais do que ouro. O ultramarino, feito de lápis-lazuli extraído no Afeganistão, era um dos pigmentos mais preciosos da história. Já o púrpura de Tiro exigia cerca de 12.000 caracóis marinhos para produzir apenas alguns gramas de pigmento. Tudo isso demonstra que a tinta a óleo não é apenas um material artístico. É uma fusão de química, minerais, esforço humano e valor histórico. A preparação do pigmento é a base de toda a qualidade da tinta a óleo. Tudo começa com a seleção da fonte do pigmento, que pode vir de minerais naturais, compostos metálicos ou pigmentos sintéticos produzidos em laboratórios. Essa matéria-prima não pode ser usada imediatamente, porque os tamanhos das partículas ainda são grandes, desiguais e contêm impurezas. Primeiro, é necessário triturá-la para quebrar a estrutura inicial. Depois, peneirar para remover partículas grossas e poeira que não atendem aos padrões. Em seguida, o pigmento é testado quanto à pureza e resistência à luz, porque um bom pigmento não precisa apenas ser bonito, mas também deve manter uma cor estável por centenas de anos. Finalmente, o pigmento é completamente seco para remover toda a umidade, preparando-o para ser combinado com óleo de linhaça sem causar aglomeração ou reações químicas indesejadas. Após o pigmento ter sido preparado, o próximo passo é processar o óleo, que atua como agente aglutinante na tinta a óleo. Além do óleo de linhaça, outros óleos secantes podem ser utilizados, como óleo de semente de papoula, óleo de noz ou óleo de cártamo. Mas o óleo de linhaça continua sendo a opção mais comum devido às suas propriedades de secagem estáveis e alta durabilidade. O processo começa com a prensagem das sementes de linho para a obtenção do óleo bruto. Em seguida, esse óleo é filtrado várias vezes para remover resíduos e impurezas. Depois, ele é refinado para reduzir a quantidade de ácidos graxos livres, o que ajuda a limitar o amarelamento ao longo do tempo e melhora a estabilidade geral da tinta. Em alguns processos, o óleo é aquecido suavemente para melhorar ainda mais sua capacidade de secagem e consistência. Uma vez concluído o processo, o óleo de linhaça atinge um estado de pureza e estabilidade que o torna pronto para se combinar com o pigmento nas próximas etapas da produção. Quando o pigmento e o óleo estão prontos, começa a pesagem precisa de cada componente segundo a fórmula de cada cor. Primeiro, o óleo de linhaça e aditivos líquidos são despejados no tanque de mistura. Em seguida, o pigmento é adicionado lentamente, permitindo que o pó absorva o óleo de maneira uniforme, reduzindo grumos e poeira no ar. Esta etapa forma uma pasta espessa onde cada partícula de pigmento começa a ser revestida com óleo. Cada tipo de pigmento requer uma quantidade diferente de óleo. Pigmentos com partículas finas absorvem mais óleo, enquanto pigmentos pesados precisam de menos. Por isso, cada cor tem textura e espessura diferentes.
Durante a mistura, são usados misturadores de baixa velocidade, 20 a 60 rotações por minuto, para evitar a entrada de ar. Cada lote leva de 15 a 40 minutos para formar a pasta espessa. A cor final só pode ser confirmada após o processo de moagem. Os trabalhadores devem usar equipamento de proteção completo. O pigmento em pó é extremamente fino e prejudicial se inalado. Por isso, usam máscaras com filtro ou respiradores. Luvas de borracha ou nitrilo protegem as mãos do contato direto com óleo e pigmentos, que podem causar irritação na pele. Após a formação da pasta, ela vai para a moagem, etapa que determina a finura, profundidade da cor e qualidade final. Na produção profissional, usa-se um moinho de 3 rolos feitos de metal, cerâmica ou granito, que giram em direções opostas com folgas de apenas alguns micrômetros. A forte força mecânica destrói os aglomerados restantes, dispersando cada partícula uniformemente no óleo de linhaça. Nos rolos, a tinta forma uma camada fina e lisa com leve brilho, mostrando que passou de mistura grosseira para um estado estável. A cor amadurece, tornando-se mais rica e profunda. A distância entre os rolos varia para cada pigmento. Pigmentos duros exigem maior pressão, enquanto os mais macios precisam de espaçamentos maiores para evitar danos. O processo requer supervisão de técnicos especializados e não pode ser totalmente automatizado. Um lote passa pelo moinho de 2 a 5 vezes. Após cada passagem, trabalhadores recolhem a tinta com raspadores de metal e verificam brilho, suavidade e comportamento para avaliar a qualidade. Se a tinta estiver granulada, turva ou irregular, passa novamente pelos rolos até atingir o padrão exigido. Depois que a tinta for finalmente moída e estabilizada no recipiente de armazenamento, cada lote entra na fase de controle de qualidade. Este é o passo que determina se o lote está pronto para ser envasado em tubos ou deve ser devolvido para ajustes adicionais. A primeira verificação é a finura das partículas de pigmento. Os técnicos utilizam um medidor de precisão especializado ou uma placa de vidro para espalhar uma fina camada de tinta e examinar se ainda restam partículas grossas. Mesmo uma quantidade muito pequena de partículas maiores que o padrão pode exigir que todo o lote seja devolvido através do processo de moagem para mais uma passagem. A próxima é a viscosidade, que se refere à espessura ou fluidez da tinta. A viscosidade afeta diretamente a forma como a tinta flui no pincel, como cobre a superfície e a experiência geral de pintura. Se a tinta estiver muito grossa, é adicionada uma quantidade muito pequena de óleo. Se a mistura estiver muito líquida, a fórmula é ajustada na direção oposta. A cor também é comparada ao padrão de referência da empresa sob condições de iluminação controladas para garantir que cada tubo que chega a um artista tenha a mesma cor, independentemente de quando foi produzido. Além disso, a tinta é aplicada com pincel em uma superfície de teste para avaliar sua cobertura, brilho e comportamento de espalhamento. Somente quando um lote passar em todos esses testes é considerado como estando em conformidade com o padrão e permitido prosseguir para as fases de enchimento e selagem dos tubos. Ao mesmo tempo em que a qualidade da pintura está sendo finalizada, os tubos de alumínio são preparados em uma linha de produção separada. O alumínio foi escolhido por ser leve, durável e resistente à corrosão. E mais importante, extremamente eficaz na prevenção da entrada de ar, o que é crucial para a tinta a óleo, já que ela seca por oxidação. Folhas finas de alumínio são transformadas em tubos. Em seguida, a parte inferior e o gargalo rosqueado são moldados para que uma tampa hermética possa ser fixada com segurança. Dentro de cada tubo, uma fina camada de revestimento protetor geralmente é aplicada para evitar reações químicas entre o alumínio e o óleo de linhaça durante o armazenamento a longo prazo. Após a formação, os tubos de alumínio são lavados, secos e testados quanto à vedação. Até mesmo um pequeno defeito na costura inferior ou no gargalo roscado pode permitir a entrada de ar, fazendo com que a tinta seque antes mesmo de chegar ao usuário. Assim que passarem pela inspeção, os tubos vazios são enviados para a área de enchimento, prontos para receber a tinta finalizada.
Quando os tubos de alumínio estiverem prontos e a tinta a óleo passou em todos os testes de controle de qualidade, o processo avança para a fase de enchimento. Esta é a etapa em que a tinta é transferida de recipientes semi-acabados para sua forma comercial final em tubos de alumínio. Porque a tinta a óleo é altamente viscosa e muito sensível à exposição ao ar, o processo de enchimento deve ser realizado lentamente, de forma tranquila e sob controle rigoroso. Os tubos de alumínio são fixados em uma esteira transportadora ou em suportes na máquina de enchimento. A tinta é bombeada usando um sistema de pistão ou uma bomba de baixa pressão, permitindo que ela flua de forma constante para dentro do tubo sem criar turbulência ou puxar ar em excesso. Cada tubo é medido com precisão por peso para garantir que cada produto chegue ao usuário com um volume constante e atenda às especificações declaradas pelo fabricante. Devido à alta viscosidade da tinta a óleo, a velocidade de bombeamento não pode ser muito alta. Se o preenchimento for feito de forma muito agressiva, o ar pode ficar preso dentro do tubo, levando à formação de bolhas de ar quando a tinta é utilizada ou reduzindo sua estabilidade durante o armazenamento. Em linhas de produção semi-automáticas, a capacidade de enchimento normalmente varia de 20 a 60 tubos por minuto. Em sistemas totalmente automatizados, esse número pode aumentar para 100 a 200 tubos por minuto, dependendo do tamanho do tubo e da espessura da tinta. Após serem enchidos, os tubos de tinta ainda não são considerados acabados. Em seguida, são transferidos para a fase de selagem e crimpagem inferior, onde a vedação do produto é finalmente garantida para armazenamento a longo prazo. Nesta etapa, a parte inferior do tubo, que ainda está aberta, é inserida em uma máquina de crimpagem especializada. A máquina dobra a borda de alumínio em um formato padronizado, geralmente fazendo 2 ou 3 dobras sobrepostas, formando uma vedação forte e uniforme. Antes da crimpagem, algumas linhas de produção realizam uma operação leve para expulsar qualquer ar restante dentro do tubo em direção à abertura, garantindo que o interior contenha quase que exclusivamente tinta. Uma vez que o fundo esteja selado, a dobra deve ser plana, uniforme e completamente sem espaços. Após esta etapa, o tubo fica completamente hermético. Neste ponto, o código do lote ou a data de produção geralmente é impresso diretamente na parte inferior dobrada, permitindo o controle de qualidade e a rastreabilidade. Finalmente, a tampa é firmemente rosqueada no gargalo do tubo, criando um produto final que está pronto para embalagem e distribuição. Uma vez que os tubos de tinta tenham sido crimpados e completamente selados, eles passam para a fase de embalagem. Primeiramente, cada tubo passa por uma inspeção visual final para detectar defeitos mecânicos, tais como dobras irregulares, corpo amassado ou qualquer sinal de vazamento de tinta. Em seguida, os tubos são colocados em caixas individuais ou bandejas de embalagem em lotes. A embalagem contém todas as informações essenciais impressas, incluindo o nome da cor, número da série, código de cores, fabricante, volume e detalhes de segurança. Em linhas de produção automatizadas, as máquinas podem embalar de várias dezenas até várias centenas de tubos por minuto, dependendo do tamanho do produto e do tipo de embalagem utilizada. Finalmente, as caixas menores são embaladas em caixas de papelão maiores, etiquetadas com informações do lote e preparadas para envio. A partir deste ponto, a tinta a óleo está pronta para entrar na cadeia de distribuição, alcançando lojas de materiais artísticos e artistas em todo o mundo, incluindo no Brasil, onde há uma crescente comunidade de artistas que utilizam esse tipo de material. Além da tinta a óleo tradicional em tubos, existe um formato especial, conhecido como bastões de óleo ou barras de óleo. Em essência, bastões de óleo ainda são tinta a óleo. Elas diferem apenas na forma e na proporção de seus ingredientes. Em vez de ser macia e pastosa, que pode ser espremida para fora de um tubo, a fórmula foi ajustada para tornar a tinta mais espessa e sólida, firme o suficiente para ser segurada diretamente como um lápis de desenho. Para alcançar esse resultado, além de pigmento e óleo de linhaça, uma pequena quantidade de cera natural é adicionada, geralmente cera de abelha ou cera à base de plantas.
Essa cera permite que a tinta mantenha uma forma sólida, mas mantendo-se suficientemente macia para deslizar suavemente sobre a tela. O processo de produção de bastões de óleo é basicamente igual ao da tinta a óleo tradicional. A diferença aparece na etapa de ajuste da fórmula após a moagem, quando a cera é adicionada e misturada completamente para criar uma estrutura semissólida. A mistura é então vertida em moldes cilíndricos, resfriada e cortada em bastões individuais, que são finalmente embrulhados em capas de papel ou plástico para proteção. Os bastões de óleo permitem que os artistas desenhem e pintem diretamente na superfície sem usar pincéis, criando uma experiência de trabalho semelhante à dos pastéis, mas preservando integralmente as principais propriedades da tinta a óleo, tais como sobreposição de camadas, mistura de cores e durabilidade da cor. A partir do que parece ser uma simples mistura de óleo e pigmento, a tinta a óleo passa por uma jornada de fabricação que exige precisão quase absoluta em cada etapa. Desde a seleção e preparação dos pigmentos, refino do óleo de linhaça, mistura em baixas velocidades, moagem por meio de rolos espaçados por apenas alguns micrômetros, até o controle de qualidade, enchimento, crimpagem e embalagem. Cada etapa é regida por normas técnicas rigorosas para garantir que o produto final seja capaz de preservar obras de arte por séculos. Se você achou fascinante a jornada de um único tubo de tinta a óleo, não se esqueça de curtir o vídeo, deixe um comentário com suas ideias e inscreva-se no canal Fábrica Industrial, para que você não perca as próximas histórias sobre os processos por trás das maiores obras-primas da humanidade.